Aleluia. Pai, nós estamos na Tua presença. Tua palavra, ela tem falado a nós nesta noite. Tua palavra lida, cantada, e que ela continue falando conosco agora, Deus, através da ministração da mesma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Pode ficar assentado, mais atento ao que Deus tem a falar nesta noite. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste a prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Nós vamos falar nesta noite sobre voltar ao primeiro amor. E este livro, esse capítulo 2, nós vamos focar principalmente nos versículos 4 e 5. Ele fala profundamente às nossas vidas. Se os irmãos observarem as nossas leituras, os nossos cânticos, muitas vezes a nossa conversa demonstra essa sede de voltarmos ao primeiro amor. E quando a gente dá uma olhada nesse capítulo, irmãos, nessa carta à igreja em Éfeso, todas as igrejas ali da Ásia, elas têm um mesmo padrão. Há, por exemplo, uma identificação com o Senhor Jesus Cristo, uma afirmação do conhecimento íntimo das igrejas. Isso implica dizer que Jesus conhece esta igreja. Existe também exortações e promessas. Estas cartas, elas foram enviadas, como a gente olha aqui, às 7 igrejas da Ásia, que viviam o quê? Em situações distintas, mas que no somatório são situações de todas as igrejas em qualquer época. Esse número 7, ele é literal. Eram realmente 7 igrejas, mas é ao mesmo tempo simbólico. Por quê? Porque literalmente, sendo 7 igrejas, mas simbolicamente vai indicar a totalidade
das igrejas em todas as épocas e lugares. Por exemplo, se nós contextualizarmos hoje e olharmos para esses capítulos aqui, capítulo 2, 3 de Apocalipse, nós vamos ver que no mundo existem várias igrejas nestas situações. Por isso que simbolicamente representa a totalidade das igrejas em todas as épocas e em todos os lugares. Agora, com referência a esta igreja aqui, em Éfeso, essa carta que foi escrita para esta igreja, nós vamos considerar o seguinte: primeiro, Éfeso era uma importante cidade na Ásia Menor. Era uma importante cidade também, tinha um porto na sua região, e era um centro religiosamente bastante concorrido. Ali tinha o templo da deusa Diana, que era a deusa mãe dos Efésios, que era considerada uma das maravilhas do mundo antigo, e foi ali que o apóstolo Paulo esteve por alguns anos, e que sofreu muito. João, ele pregou em Éfeso quando ele já era ancião, e para aquela igreja, o Cristo glorificado é como aquele que segura firme e protege, ou seja, que conserva os líderes espirituais das igrejas, estando também vigilante sobre a vida das igrejas. E como nós lemos, o fato de Jesus andar no meio das igrejas, dar a entender que a presença dele, preste atenção, produz vida. Quando nós falamos, Jesus está no meio da sua igreja andando, é porque a presença dele produz vida à igreja. Não é só um jargão ou alguma coisa, é bíblico e significa isso. Ele está produzindo vida à sua igreja. Mas também, como diz o versículo 1, ele vai apontar esse versículo, que Jesus Cristo tem um conhecimento íntimo de cada igreja. E no versículo 2 ele diz assim: conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Que aliás esse verbo conhecer aqui, ele mostra muito mais profundo do que um conhecimento meramente superficial. Quando Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, igreja, é porque ele está dizendo que ele tem esse conhecimento não baseado naquilo que ele vê, mente nas motivações para as obras. Não é o que nós fazemos externamente, mas é a motivação para fazermos isso. O interesse de Jesus recai sobre isso. Deus sabia que a intenção da igreja aqui em Éfeso era sempre de acertar. Ou seja, Deus sabe que a intenção da igreja Batista Moriá é sempre de acertar. E aí, Jesus, ele colocara à prova ali aquela igreja, os que se dizem apóstolos e não eram. E a igreja não podia suportar a mentira, nem os maus. E aqui vai um desafio, viu? Tenha até cuidado com quem você anda chamando de apóstolo por aí. Muito cuidado. Que se dizem apóstolos e não são. E então,
O Senhor sabia da capacidade e perseverança daquela igreja, como também a capacidade de sofrer sem desfalecer. Está aí no versículo 2 e 3 que nós lemos. Tudo indica também aqui que a luta contra os falsos profetas, ela foi árdua, a ponto tal de criar um endurecimento de coração, e por isso que Jesus chega e repreende. O que é que ele diz no versículo 4? Que aquela igreja havia deixado, abandonado o primeiro amor. Vamos aprender uma coisa aqui, igreja. O amor, a doutrina de Deus, nunca deva superar o amor ao Deus da doutrina. Deu para entender? A igreja era zelosa em relação à doutrina de Deus, mas estava esquecendo o Deus da doutrina. Por isso ele diz: vocês estão abandonando o primeiro amor. Ou seja, igreja, a nossa luta contra os inimigos deva ser maior que o amor pelo Senhor do reino. Quando a nossa luta é pela ortodoxia, que é maior que a busca pelo amor de Deus, então a igreja ela começa a perder o sentido. E aí, o que é que pode acontecer, como lemos? Corre o risco de ter o seu candeeiro retirado. Ou seja, deixar de fazer a diferença. Então, para que isso não acontecesse ali, a igreja de Éfeso, Jesus Cristo, ele dá uma ordem aqui, que resume-se em 3 palavras. Está lá no versículo 5. Lembrar. Você se lembra dos primeiros momentos da sua experiência cristã? Arrepender, ou seja, mudar de mente, praticar uma demonstração visível de arrependimento. É a ordem que Jesus dá. E antes da palavra de promessa de Jesus àquela igreja, ele ressalta mais uma qualidade daquela igreja. O que é que a igreja odiava? Diz o texto: a obra dos nicolaítas. Jesus elogia. Nada nós sabemos fora do Apocalipse, igreja, sobre esses nicolaítas, mas tudo levava a crer que era um grupo que pregava algum princípio imoral de vida que estava aguçando a ira divina. E quando a gente contextualiza, quantos nicolaítas espalhados por aí que estão aguçando a ira divina? E a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, tem que abominar isso. Jesus elogia aquela igreja porque ela odiava isso. E mais uma vez recomendo, igreja, o nosso zelo doutrinário deve estar em harmonia com o amor de Deus. Precisamos ter cuidado com essas coisas assim, mas isso jamais deva superar a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso amor a Deus. É isso que Jesus diz. E qual é a promessa de Jesus? Para aquela igreja ele diz assim: olha, ao vencedor será dado o direito de partilhar da vida eterna e santa do Senhor.
a promessa de Jesus para a igreja. Então, a ênfase ela recai sobre o vencedor. E quem é o vencedor? Preste atenção. Quem é o vencedor? Aquele que permanece, onde? No primeiro amor. Esse é o vencedor. Adão, devido ao pecado, ele perdeu acesso à árvore da vida. E ele perdeu a qualidade de vida que ele tinha. Nós, em Cristo Jesus, nós recuperamos de modo pleno tudo isso. E haveremos de comer da árvore da vida. Que está onde, pastor? No paraíso celestial. E aí, eu quero falar justamente sobre isso. Voltar ao primeiro amor. É o desafio de Jesus para cada um de nós. O que é que te motiva a seguir a Jesus? Como nós estávamos cantando. Qual é a tua motivação? Uma coisa nós precisamos aprender. Não somos perfeitos. Estamos num processo de amadurecimento, crescimento espiritual, caminhando para a nossa terra prometida, que é Jerusalém Celestial. Mas ainda somos humanos. Mas qual é a nossa motivação para chegarmos até lá? A resposta é bem clara, irmãos. É continuarmos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só, não existe que ser Jesus, e para que isso aconteça, a gente tem que continuar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Só assim nós vamos chegar na terra prometida e tomar posse da promessa de Jesus. Promessa de Jesus. A conversão, o que é a conversão? É a mudança de pensamentos e de atitudes. Isso chama-se conversão. Aliás, segundo os Coríntios, no capítulo 5, 17, já diz sobre isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então isso é conversão. Esta conversão é contínua, ela é diária. É algo constante. Conversão não significa simplesmente, eu quero mudar de religião, eu quero deixar alguns pecados de lado. Isso nunca foi conversão. Certo? Conversão é buscar, preste bem atenção, obedecer a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Existem muitos crentes que aceitaram a Jesus como Salvador, mas ainda nunca permitiram que Ele seja Senhor da vida deles. Quando você permitir que Jesus seja Senhor da tua vida, isso é uma demonstração clara de que você é uma pessoa convertida e não convencida. E essa conversão, ela não pode ser medida por obra nenhuma que alguém faça. Lembra que eu falei no início? Nós podemos fazer o que for para a glória de Deus, mas Jesus, Ele vai sempre estar observando qual a intenção dessas obras que nós fazemos para Ele. É por isso que a Bíblia continua dizendo em Efésios 2, 8 até o 10, resumindo: pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé, não de obras. Não de obras. A conversão, ela não pode ser medida por nenhum método humano. Agora, se você é um convertido, você busca obedecer a Deus em tudo. Você busca obedecer a Deus em tudo. Nós buscamos obedecer a Deus em tudo.
Nesse processo de buscar obedecer a Deus em tudo, nós vamos passar por momentos de tentação. O que é a tentação? A tentação vem de Deus? Não, a tentação vem do diabo. Para quê? Para fazer o servo de Deus cair. Então, nesse processo de buscar obedecer a Deus, nós vamos passar por situações de tentação, que não é pecado. Ser tentado não é pecado. O que é o pecado? É cair diante da tentação. Mas além disso, nós também vamos passar por momentos de provações. Lembrem de Jó. Lembrem de Pedro. As provações que ele passou. Neste processo de buscar obedecer a Deus em tudo, passando por esses momentos de provações, tentações, alguns saem fortalecidos, crescem na graça e no conhecimento do Senhor, mas outros não. E aliás, infelizmente, alguns terminam se acostumando com a vida cristã e não desenvolvem mais uma paixão por Jesus. Eram pessoas más neste aspecto e sentiram a necessidade que tinham que mudar. Foi isso que aconteceu com você? Talvez uma crise familiar, uma crise financeira, uma situação de saúde, alguma coisa que te fez correr para os braços do Pai. Você lembra disso? Do que te levou a aceitar a Jesus como o único, suficiente, verdadeiro Salvador? Quem sabe as amizades? As amizades. Pessoas amigas, servos fiéis, e que você encontrou força naquela amizade para buscar ao Senhor. Talvez você tenha outras razões que te fez correr para os braços do Pai. E aí eu pergunto, o que foi que fez você mudar? O que foi que fez você mudar sobre a forma de conversão? O que fez você mudar? Nós corremos rápido para os braços do Pai, e o que fez nos mudar? Você ainda crê que Jesus Cristo é a única forma de salvação? Aliás, quem crê nisso, dê um glória a Deus, diga amém. Jesus Cristo ainda é a única forma de salvação. Não deixe de crer nisso. João 14,6 é Jesus quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Atos 4,12 fala sobre isso. E nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que a gente coloca: só Jesus Cristo salva. Só Jesus salva. Você ainda crê nas pregações? Elas mexem contigo? Quais são as suas dúvidas e tentações hoje? Porque esse é o caminho que nos leva a cair. É quando a palavra de Deus não mexe mais com a gente. Você não crê mais no poder da palavra. Você começa a ter dúvidas em relação a algumas situações e começa a secularizar as coisas, a achar que o certo é que é o errado e o errado é que é o certo.
E você começa a pensar que a igreja não é mais importante, que mais é importante é A, B, C ou D, e por aí você vai se afastando, e caindo, e abandonando o primeiro amor, e você não lê mais a Bíblia, não ora. E o amor vai esfriando. E se essa mensagem está mexendo com você, tem mais outra pergunta a lhe fazer. Você lembra quando você começou a se afastar? E o que levou você a se afastar? E aí existem tantos fatores, problemas conjugais, relacionamentos quebrados, talvez uma ascensão econômica. Eu nunca esqueço. Esse testemunho ele mexe muito comigo. O que quer dizer com ascensão econômica? Um certo rapaz, ele chegou para a igreja e pediu que a igreja orasse, porque ele ia tentar vencer na vida lá fora. E a igreja orou, ele foi e venceu na vida. Aí quando ele voltou, não lembrou mais da igreja não. Tinha vencido na vida. Tem pessoas que elas crescem economicamente e se esquecem de quem lhes abençoou. E começam a se afastar. Tem pessoas que não tinham estudo nenhum e começam a se aprofundar nos estudos e começam depois a perceber, a achar que Deus não é o mais importante, que Jesus não é o mais importante, que outras coisas são mais importantes e começa a se afastar. E este homem voltou cheio da grana, esqueceu da igreja do Senhor. Mas como diz Ageu, o bolso dele estava furado, tudo que entrava saía. E um dia ele ficou na mesma situação que antes. Aí voltou com a cara limpa, pedindo oração à igreja. Graças a Deus que a igreja teve sabedoria. Irmãos, às vezes nós precisamos ter sabedoria, viu? Deus já deu uma resposta, a gente fica forçando na oração. A gente já sabe até no coração a resposta que Deus deu, e a gente fica tentando forçar as coisas. E Deus diz, eu já respondi. Essa igreja teve sabedoria. Não chegou a pensar oração. Que eu volte a vencer na vida. A igreja, não vamos orar por você não. Que você foi um ingrato. E não orou mesmo. Então, o que levou você a se afastar do Senhor? Pode ter sido um fator religioso. Muitas vezes a pessoa levanta a mão e diz que aceitou a Jesus, mas não houve uma conversão verdadeira. E aí, quando as tempestades do mundo começarem a vir, as pessoas viram as costas para o Senhor. Talvez fatores doutrinários, como falamos, falta de maturidade cristã, o pecado, como nós já falamos, assédio aí das seitas, e por aí segue, ou com as situações que você vivenciou, ou com as pessoas que você conheceu. Quais são as suas razões para você tentar justificar, se afastar do Senhor? Será que tem realmente a ver com outros ou com você mesmo? As tentações, elas foram muito fortes? Ou foi você que foi muito fraco? Tem solução? Tem solução. Tem solução. Como é que você volta ao primeiro amor? Como é que você volta para os braços do Pai?
Lembra o que Jesus falou? Lembra-te de onde caíste? Aí eu coloquei aqui alguns questionamentos para tentar você lembrar. Fazer com que você lembre onde o amor esfriou. E Jesus mostra a solução. Arrepende-te. Então, como voltar ao primeiro amor e à prática das boas obras que Jesus está mandando? Primeiro passo, arrependimento sincero. Reconhecer a sua responsabilidade. Afinal, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus chegou para saber o que aconteceu, cada um ficou jogando a culpa no outro. Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva diz o quê? Foi a cobra. E por aí vai. Você fica sempre procurando culpado para a tua frieza espiritual. O culpado é você mesmo. Romanos 14, 12 fala sobre isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não esqueça disso. Está decepcionado com Deus? Então comece a examinar a sua fé com sinceridade. Porque Deus a ninguém Ele desaponta. Então, não jogue a culpa no homem, nem jogue a culpa em Deus. A responsabilidade, ela é pessoal. Esse é o primeiro passo para voltar ao primeiro amor e à prática das boas obras. Tem um segundo passo, sabe o que você vai fazer? Perdoar as pessoas que estão envolvidas. Perdoe as pessoas que estão envolvidas. Não julgue a igreja pelas pessoas que compõem a igreja. Tem algum perfeito aqui? Tem algum perfeito? Levante a mão. Que eu quero pedir logo ao Senhor para você ser transladada, para não passar pela morte. Então, não julgue a igreja pelas pessoas que compõem a igreja. Aqui é um grupo de pessoas salvas, lavadas e regeneradas pelo sangue de Jesus, mas somos humanos. Não culpe a Jesus pelos que os cristãos fazem. De acordo com Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus ensina que nós temos que aprender a perdoar a quem nos ofende. Aprender a perdoar, viu? É bom que aprendamos isso. Alguém chega para você e diz assim: ô fulano, me perdoa pelo que eu falei com você. Ainda tem aqueles mais abençoados que dizem: ô fulano, me perdoa pelo que eu pensei de você. Esse é corajoso, né? Podia ficar calado, estava tranquilo. Então, fulano, me perdoe pelo que eu falei de você. Aí a pessoa vai dizer: está perdoado, meu irmão, e dá aquele abraço de tamanduá, ó. Um abraço e a zona por trás, rasgando tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: aprender a perdoar, irmãos, é desafio. Porque se você faz desse jeito, na primeira que vem, na primeira oportunidade, você descarrega tudo, sabe? Você perdoa, tá perdoado, tranquilo. Aí na próxima situação que surge: mas tu lembra daquilo que fez comigo, isso e blá, 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 blá. É por isso que para perdoar se faz necessário o que a Bíblia ensina: o diálogo, conversar. Tudo bem, irmão, eu vou te perdoar, mas o que foi que aconteceu para que a gente fique numa situação dessa? E aí depois do diálogo, aí perdoe verdadeiramente a quem lhe ofendeu. E aliás, muitas vezes nós somos cheios de mimimi, sabe? A gente só vê as pessoas que nos ofenderam e a gente nunca percebe que às vezes estamos ofendendo alguém. Somos cegos nesse aspecto. Então, quer voltar a praticar as primeiras obras? Se arrependa dos seus pecados. Perdoe as pessoas que estão envolvidas em alguma situação. E sempre existem pessoas, irmãos, que precisam, necessitam do nosso perdão. Terceiro passo, sabe o que nós temos que fazer para voltar ao primeiro amor?
aceitar o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. O que é que é crente? Por que tu fez isso? Tu fez isso, e fez isso, e fez isso. Repreenda no nome de Jesus e aceite o perdão de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas para isso precisa o quê? Se arrepender e confessar o pecado. Mas tem que aceitar o perdão de Deus. Nunca acredite que não tem mais jeito para você. Porque tem. Porque Deus é Deus. E Ele te restaura. Quarto e último passo. Que é voltar ao primeiro amor. Reconcilie-se com a igreja. Com o corpo de Cristo. Com a família do Senhor. A igreja, mesmo cheia de falhas, é o corpo de Cristo. E como eu disse, não é correto deixar de se congregar. Mas aí vai uma solução. Se você tiver dificuldade de voltar à sua igreja de origem, procure outra. Mas não deixe de se congregar e servir ao Senhor. O Salmo 51, versículo 4, o salmista diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que eu quero dizer aqui, igreja? Nunca vamos nos aproximar de Jesus tentando nos justificar, tentando arranjar uma desculpa. Vamos aproximar-nos do Senhor quebrantado, dispostos a confessarmos os nossos pecados, todos. Depois você vai se apropriar do poder do sangue de Jesus e vai receber a certeza do perdão, e então você vai ver a alegria da salvação lhe sendo restituída, porque quando o crente está afastado, frio, o primeiro amor esfriando, a alegria da salvação ela vai ficando sem graça mesmo. Mas quando você sente aquele lavar regenerador do sangue de Jesus, a alegria da salvação, ela é restituída. Eu quero dizer que Deus lavará você, e você vai ficar mais limpo, mais alvo do que a neve. E aí você vai sentir o perdão e a certeza da vida eterna. Sabe o que é que Jesus Cristo está dizendo para nós agora? Olha o que é que Jesus está dizendo. Estou falando com base na palavra da minha mão. Nós somos as ovelhas de Jesus. Ninguém vai nos arrebatar das mãos de Jesus. Eu quero concluir lembrando o seguinte: olha o que Jesus diz. Lembra de onde você caiu, te arrepende e volta às primeiras obras. Aí no seu coração agora você já voltou para Jesus. E o que fazer? O que fazer? Você lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. O que aconteceu ali? Um filho saiu de casa, mas depois, arrependido, ele resolve voltar. É uma ilustração do que está acontecendo com você agora. Então, vamos ver alguns detalhes desse texto. Olha só. Esse filho, ele foi aceito novamente como filho e não como empregado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Somos filhos de Deus por Cristo Jesus. E Jesus diz: aquele que Deus me deu, ninguém as tira da minha mão. Nós somos ovelhas do Senhor. Tenha certeza disso. Não importa o
o que aconteceu? Voltou para os braços do Pai, Ele te recebe. Porque nós nunca vamos deixar de ser filho. E a ilustração é tão maravilhosa, a parábola, que diz que todo dia o pai esperava a volta do filho. Todo dia Jesus está de braços abertos, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Grave isso. Uma vez filho, filho para sempre. O que é que você precisa fazer também? Só diz o texto que quando o filho volta, o pai o recebeu com alegria. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está o teu relacionamento com Deus, mas uma coisa eu sei, é que se voltar para os braços do Pai, Deus vai se alegrar. Deus não vai te rejeitar. Não importa o pecado que você tenha cometido e por durante muito tempo tenha cometido, esteve afastado, voltou para os braços do Pai, Deus te recebe com alegria. Aliás, a Bíblia diz que no céu é uma grande festa quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai. Olha só, o filho, ele ainda estava sujo e imundo, mas mesmo assim, sujo e imundo, o pai o abraçou e o beijou. Deus nos ama, assim como o pai ama o filho. O pai esperava do filho algumas atitudes. Primeira atitude que o pai esperava do filho: que o filho honre o pai, honre a Deus, honre a Deus. Sabe qual é a maior honra que um filho pode dar a um pai? É amá-lo de todo o coração. Somente amando a Deus, não duvidando de Deus, não julgando a Deus por causa das pessoas. Nesse aspecto você vai estar honrando a Deus verdadeiramente. Outra forma de honrar o Pai, sabe qual é? É imitando o caráter de Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então vamos imitar o caráter de Deus. Não esqueça, se Deus, Ele é capaz de nos perdoar, que você também seja capaz de perdoar a quem te ofendeu. Perdoa quem te magoou. Perdoa quem falou mal de você, que te distratou. Perdoa. É isso que o pai espera do filho, que o honre. E também o pai espera que o filho trabalhe com ele na sua obra. O filho não voltou para a casa do pai para ficar sentado sem ajudá-lo. Se você volta para os braços do pai, Deus espera contar com você na obra dele. Qual é o desafio que eu quero fazer aqui? Volte a se envolver com a igreja do Senhor. Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Escute bem. Volte a orar e não rezar. Volte a orar. Sinta a presença do Senhor. Volte a ter comunhão com os seus irmãos. Volte a servir a Deus através da igreja. Amém? Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. Eu não pedi ministério de louvor, mas eu gostaria que nós cantássemos aquele canto. Correndo para os teus braços, é possível? Todo ministério de louvor aí. Vamos cantar esse cântico com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E se há alguém aqui nesta noite que foi tocado pela mensagem e sentiu o desejo de voltar para os braços do Pai, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você pode sair do seu lugar. Nós vamos orar por você aqui.
Se você sentir esse desejo de voltar ao primeiro amor, esta é a oportunidade. Volte para os braços do Pai. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz. Que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a costa em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a costa em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Olhando pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Podemos assentar a igreja. Vamos correr para os braços do Pai. E que Deus nos abençoe. Amém.